Uma coisa que eu queria comentar, Tainá, é justamente o fato de uma das grandes pautas aí do G20 ter sido a questão da taxação dos super ricos, né? E como a taxação das grandes fortunas, que é esse outro nome que às vezes o governo usa, poderia já ter sido solucionada no âmbito do Congresso Nacional e também no âmbito do próprio Supremo, mas nunca andou, né? A gente lembra que a taxação dos super ricos, que é uma medida aí que é vista pelo governo como uma medida arrecadatória nesse momento de cortes e que é necessário, né, fazer os cortes, é prevista na Constituição Federal de 88, mas mediante regulamentação do Congresso Nacional, que nunca aconteceu. Em 2018, o próprio governador, na época governador do Maranhão, hoje ministro do STF, Flávio Dino, chegou a acionar o Supremo para que o Supremo desse uma resposta, reconhecesse a omissão do Congresso e obrigasse ali o Congresso a regulamentar essa questão. Hoje, na época, essa ação ela foi rejeitada por uma questão ali técnica, processual, mas esse assunto voltou à pauta lá por 2020, 2021, quando o PSOL, que integra a base atual do governo, entrou também com uma ação no Supremo para tentar, né, fazer com que a Corte desse uma resposta a esse respeito. E o processo empacou aí, Tainá. A gente teve ali o voto ainda do ministro Marco Aurélio, que na época ainda integrava a Corte e era o relator do caso, e ele até fez essa questão, fez esse paralelo, né, com a necessidade de aumentar, de colocar uma regulamentação sobre esse imposto, justamente para aumentar a arrecadação do país, né? Ele fala, mecanismo apto ao aumento da arrecadação, estimulando promoção das metas buscadas pela própria Constituição, ao mesmo tempo que diminui o impacto da crise econômica sobre os menos favorecidos, e ele fala que é um tributo potencialmente não regressivo, capaz de promover justiça social, moralização das fortunas, amenizando os efeitos da crise, então, de novo, sobre a população mais pobre. O ministro Gilmar Mendes, na época, isso foi em 2021, pediu destaque desse julgamento, o que significa que ele tirou do virtual para isso ser julgado em plenário físico, liberou esse processo mais ou menos em novembro de 2022, mas nunca entrou na pauta. Então, é algo que os presidentes do STF, não só do ministro Barroso, o atual presidente, mas os presidentes anteriores, preferiram não enfrentar esse tema justamente para dar espaço aí para o Congresso avançar com esse tema, ou então para que o próprio Executivo, né, e agora o Palácio do Planalto, sob o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, possa, enfim, dar andamento a essa discussão sem que haja necessidade de uma intervenção ali mais categórica por parte do Judiciário.